todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal Creio Logo Sei. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, o domingo de Páscoa, o dia em que Jesus ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte, o Rei dos Reis. Aleluia, glória a Deus! Que maravilhoso, né? A nossa fé cristã está pautada nisso, na morte redentora e na ressurreição gloriosa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre essa profecia cumprida, a vitória sobre a morte. Jesus Cristo venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Porque o Senhor Jesus venceu a morte, amém? E é a primícia dos que dormem. Glória a Deus por isso. Antes de mais nada, peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, que você curta e compartilhe esse vídeo se você for abençoado e que você possa nos seguir lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Muito obrigada! A palavra diz que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. No domingo depois da Páscoa, o Senhor Jesus finalmente ressuscitou. As mulheres foram até o sepulcro, né, para terminar de preparar o corpo de Jesus e ele não estava mais lá. Os discípulos apareceram e não encontraram ele lá. Encontraram anjos que disseram: por que vocês procuram aquele que está vivo no meio dos mortos? Que assombro foi para eles, né? Mas na verdade Jesus falou disso inúmeras vezes na palavra, né? Nos ensinos entre os seus discípulos. É que eles ainda não estavam assim totalmente ligados, né? Entendendo aquilo que Jesus estava falando já há um bom tempo. E é isso que diferencia Jesus de qualquer outro Deus com D minúsculo, de qualquer ídolo que as pessoas possam ter, né? De qualquer outra pessoa que é adorada, qualquer outro Deus que as pessoas podem adorar por aí. Se você for ao túmulo de cada uma dessas pessoas, desses famosos como Gandhi, Maomé, Buda, mesmo famoso, todos estarão lá nos seus sepulcros, os restos mortais de todos estarão lá. Somente os do Senhor Jesus não está lá. Somente se você for a Jerusalém, você vai ver que o túmulo do Senhor está vazio. Por quê? Porque ele venceu a morte. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e tomou as chaves da morte e do inferno. Venceu a morte e é o primeiro dos que irão ressuscitar. Ou seja, todos nós ressuscitaremos também um dia, porque ele foi o primeiro. Glória a Deus por isso, né? Essa é a maior de todas as provas cabais, podemos dizer assim, né? De que o Senhor Jesus é a verdade, é o único caminho que nos leva a Deus. Ele é o único que ressuscitou. Em toda a humanidade, em todo o universo, você pode procurar, você pode buscar, mas o único que ressuscitou de uma vez por todas foi o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus ressuscitou pessoas ao longo do seu ministério, né? E a gente pode até ver esse milagre hoje em dia, mas um dia essas pessoas voltarão a morrer. O Senhor Jesus não. Ele morreu, levou os nossos pecados na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressurgiu e foi visto subindo aos céus, assentando-se à destra do Pai no trono celestial, para nunca mais passar pela morte de novo. Aleluia, glória a Deus. E nós podemos ver nisso que Jesus cumpriu mais uma festa, né? Na semana passada nós vimos que Jesus cumpriu a festa da Páscoa, a festa que Deus havia instituído para os judeus quando saíram da terra do Egito, né? E que um cordeiro haveria de ser sacrificado, o sangue passado nos umbrais das portas, para que o anjo da morte, que era a 10ª praga, que ceifou a vida dos primogênitos do Egito, não entrasse na casa dos filhos de Israel, né? Não levasse os seus primogênitos. E o Senhor Jesus veio e cumpriu essa festa rigorosamente, né? De acordo com todos os rituais, com absolutamente tudo, da forma que Deus tinha determinado a Moisés,
o Senhor Jesus cumpriu a festa da Páscoa e na ressurreição, no terceiro dia, ele cumpriu mais uma festa, que é a festa das primícias, que é o que nós vamos ver agora. Primeiro vamos ver como essa festa foi instituída lá em Levítico 23, do 9 ao 14. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade e sem defeito. Apresentem também uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo, oferta ao Senhor preparada no fogo de aroma agradável e uma oferta derramada de 1 litro de vinho. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia em que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. Glória a Deus! Aqui em Levítico determina que a festa vai ser comemorada no primeiro domingo, depois do sábado da Páscoa, o primeiro dia, o dia seguinte ao sábado da Páscoa, ou seja, no domingo, e foi o dia em que o Senhor ressuscitou, Então, as pessoas traziam o primeiro feixe, ia lá na sua horta, na sua fazenda, nos seus celeiros lá, colhiam, e amarravam o primeiro feixe e levavam ao sacerdote. E o sacerdote movia um ritual, entregando a Deus, consagrando a Deus aquela primícia, era o primeiro feixe da colheita. E depois disso é que o dono da terra poderia colher, E nós vemos no Novo Testamento que Paulo explica que Jesus fez exatamente isso. Ele foi o primeiro, ele foi o primeiro feixe, entregue a Deus, movido num ritual, consagrado a Deus, e depois dele virão na ressurreição todos aqueles, no grande dia, que ressuscitarão para um corpo incorruptível com Cristo. Nós podemos ver isso em Colossenses 1,18 e 1 Coríntios 15:20. Vamos ver? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Glória a Deus. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, batendo o martelo naquilo que realmente que Jesus cumpriu a festa das primícias. Ele foi as primícias, daqueles que dormem, ou seja, daqueles que morreram, antes de Cristo e depois dele. Todos os que dormem em Cristo, todos os que morrem em Cristo, melhor dizendo, ressuscitarão um dia. Por quê? Porque Jesus foi o primeiro, porque ele foi consagrado a Deus, o primeiro feixe, as primícias foram consagradas a Deus e depois disso todos os demais também ressuscitarão. E para que ressuscitarão? Ressuscitaremos. Para que ressuscitaremos? Como Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou não simplesmente com o mesmo corpo, como nós já falamos, ele ressuscitou a Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Esse milagre pode acontecer, com certeza já aconteceu aí ao longo da história, mas as pessoas ressuscitam no seu próprio corpo, no mesmo corpo. E com Jesus e conosco será o nosso corpo, mas incorruptível. Um corpo que não se desgasta mais, que não adoece, que não há absolutamente nenhum tipo de corrupção, nenhum tipo de coisa ruim nesse corpo, Vai ser um corpo perfeito, um corpo que a Bíblia chama de incorruptível. Paulo vai dizer que será transformado, Como ele vai dizer também em Coríntios, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, aqueles que estiverem vivos no arrebatamento da igreja de Jesus não passarão pela morte, mas imediatamente os seus corpos serão transformados, assim como aqueles que morreram até aquele dia, ou que morrerão até aquele dia, terão os seus corpos também transformados neste mesmo momento. E é essa a certeza que Cristo nos dá, que a vida realmente não acaba, quando nós fechamos os olhos nessa terra.
né? A vida continua. E mais, não só continua, não só a nossa alma e o nosso espírito estão com Deus quando nós que temos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, que somos salvos em Cristo Jesus, não só o nosso espírito e a nossa alma estão com Deus, como também um dia este corpo irá ressuscitar. E irá ressuscitar incorruptível, perfeito, né? Como Jesus vai dizer lá em João 11:25, um pouco antes de ressuscitar a Lázaro, ele disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia! Glória a Deus por isso, né? O Senhor Jesus Cristo está dizendo: todo mundo que crê nele vai ressuscitar. Ele é não só a vida, mas também a ressurreição. Não só a vida daquilo que é metafísico, né? Daquilo que é espiritual, que não pode ser visto, mensurado, mas ele é a ressurreição e a vida também do físico, do material, que é esse corpo, nessa carcaça que nós carregamos, onde está situada a nossa alma e o nosso espírito. E isso é muito interessante, queridos, porque quando nós pensamos na obra de Jesus, nós vemos alguns detalhes, que quando a gente se converte, o que acontece? O nosso espírito que estava morto é revivificado pelo Espírito de Deus. E o Espírito Santo de Deus passa a habitar junto do nosso espírito, dentro de nós. O que acontece com a nossa alma quando a gente se converte? Ela é restaurada, ela é limpa pelo perdão que há no derramamento do sangue de Jesus, né? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, lava, limpa a nossa alma e a palavra de Deus. À medida que a gente vai lendo, estudando, examinando as Escrituras, a nossa alma vai sendo limpa por essa água, né? A água viva, que é o próprio Jesus. Jesus é a água viva, Jesus é a palavra. Então, à medida em que nós buscamos a presença de Deus, examinando a palavra de Deus também, nossa alma vai sendo limpa e restaurada. Mas e o nosso corpo? O que acontece com ele? O nosso corpo continua exatamente o mesmo. Por isso que Paulo vai dizer, né, que a carne milita contra o espírito, porque o nosso corpo não se converte. Ele continua com as mesmas limitações, com os mesmos desejos, as mesmas tentações, as mesmas paixões, tudo exatamente igual. O nosso temperamento. E o que nós fazemos? À medida que a gente vai buscando a presença de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, o exame da palavra de Deus, então a nossa alma vai se fortalecendo para vencer essa batalha, né, de carne e espírito. Mas é uma batalha que nunca está ganha, né? Paulo mesmo vai dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço, porque é uma batalha constante, porque a obra de Cristo hoje na nossa vida, ela atua no espírito e na alma. Atua também no corpo, quando nós entendemos, né, como Isaías 53, que Jesus morreu também pelas nossas enfermidades, que Deus nos cura inúmeras e inúmeras vezes, Deus nos restaura, né, fisicamente, mas esse dualismo, essa guerra sempre vai existir enquanto estivermos vivos, porque o corpo ainda padece, como nós já falamos, tentações, enfermidades, desgastes, né? Tudo isso ainda faz parte do nosso dia a dia. Por isso, né, que Paulo fala que a gente deve se entregar a Deus em sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? Se Jesus foi o sacrifício suficiente, eu devo me sacrificar todos os dias? Não, é buscando comunhão com o Espírito Santo, né? Buscando o estudo, a obediência à palavra de Deus, comunhão, intimidade com Deus, com o seu Espírito, e isso vai fortalecendo o Espírito em nós e enfraquecendo a nossa carne, subjugando a nossa carne. E é dia após dia, né? É como a higiene nossa de todo dia. Não adianta fazer um dia só e achar que está valendo aí por um ano. Não, são todos os dias, né? Mas o que Jesus diz, né, sobre a ressurreição, o que Paulo vai ensinar, que aprendeu de Jesus, é que haverá um dia em que este corpo será glorificado,
será transformado e não mais sofreremos esse tipo de duelo, de desgaste, né? De luta entre carne e espírito. Seremos totalmente transformados. Num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Por isso, Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, 26, que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Porque ela ainda faz parte do nosso dia a dia, ela ainda faz parte, né, da vida humana, inclusive dos salvos em Cristo Jesus. Mas vai chegar o dia em que até ela não mais vai fazer parte. Glória a Deus por isso, né? Almejamos, ansiamos por esse dia. Por isso também, Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, é inútil. Ele vai dizer isso em 1 Coríntios 15, 13 e 14. Vamos ler também? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Imagine, queridos, se Jesus não tivesse ressuscitado. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, tal, e sabe aquele negócio quando você escuta uma história e aí quando você acha que vai ter um final, a pessoa para, acabou falando, mas só isso? Parou por aí? Não, né? E seria só mais um. Quantos aí se diziam mártires, se diziam messias, né? Falsos messias que acabaram no fio da espada de alguém, né? No meio das suas rebeliões e tudo mais. Jesus seria um que morreu na mão de autoridades, mas com uma diferença, que ele foi injustiçado. Mas só isso? Não, né? Paulo vai dizer aqui, gente, se Jesus não ressuscitou, nossa fé é inútil, porque primeiro que a gente é testemunha de uma coisa falsa. Como que pode? Ele está falando aqui para o pessoal lá de Corinto que estava levantando uma discussão sobre ressurreição, se existia ou não. Gente, se ele não ressuscitou, eu sou uma falsa testemunha, Paulo disse. Os discípulos, os apóstolos todos são falsas testemunhas. Isso não existe, gente. Quem, né, se sacrificaria, se entregaria, morreria por uma mentira. 1, 2, 3, ok, mas uma multidão, incontáveis pessoas, 500 pessoas que viram Jesus de quando ele ressuscitou até ele ser levado aos céus. E aí isso passou para tanta gente, todo mundo foi aprendendo e repassando, né, ensinando outros de uma mentira. Não, isso não tem o menor cabimento. A obra foi completa, a obra da salvação foi completa porque ele ressuscitou dentre os mortos. Ele não ficou onde ele estava. Ele não ficou sepultado. Ao contrário, o seu corpo ressuscitou e ressuscitou glorioso, incorruptível, né? Transformado. Finalizando, queridos, a morte não pôde detê-lo. Aleluia! Glória a Deus por isso. E a sua obra foi completa, plena, total, perfeita e nos dá salvação e esperança. Esperança do porvir. Não só a nossa alma e o nosso corpo estarão com Deus, como eu creio que aqueles que partem em Cristo hoje em dia já estão com o Senhor, mas também um dia os corpos também, esse mesmo corpo estará com Deus, estará diante do Senhor eternamente. Isso é maravilhoso, não é? Deus é perfeito, Deus é incrível, Deus é inigualável, ninguém é como o nosso Deus, queridos. Glórias ao Senhor por isso nesse dia, adore a Deus, cante louvores, pense e medite nisso, né? Na importância, na glória, na coisa mais maravilhosa, incrível, que foi a ressurreição do nosso Senhor. Que coisa maravilhosa, inigualável. O nosso Senhor ressuscitou dentre os mortos, por isso a nossa fé é verdadeira e a nossa esperança também. Nós podemos esperar e confiar, porque seremos ressuscitados nele, pois ele é a ressurreição
e a vida. Medite nessa palavra, se alegre nesse dia, compartilhe com seus amados, com a sua família, com as crianças, ensine as crianças dessa maravilhosa verdade que o Senhor Jesus é a ressurreição e a vida. E aproveite o seu dia, que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente Páscoa. E amanhã a gente se vê aqui de volta. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.